Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu novo canal do YouTube. Esse é o meu primeiro vídeo e eu falei pra vocês lá na página do Instagram que eu tenho muita vergonha de gravar qualquer tipo de vídeo, então por isso que vocês dificilmente me veem nos stories da página. Desde quando eu tinha o meu canal, que era bem grande, de psicologia, eu já tinha essa dificuldade, então assim, avisando que possivelmente vai estar sendo bem difícil para mim gravar esse vídeo, mas com o apoio de vocês, com o incentivo de vocês, eu tenho certeza que isso vai ficar cada vez mais fácil. Inclusive, eu vim até vestida com a minha característica principal, que é a minha obsessão pelo Stitch. Então, essa camiseta foi escolhida especialmente para vocês. É a minha camiseta favorita do Stitch e eu achei que eu devia estrear ela. Eu nunca tinha usado ela, na verdade, então eu achei que eu devia estrear essa camiseta aqui na página no YouTube com vocês. Apesar de não ser fácil gravar para mim diante das câmeras, falar sobre livros no geral, sobre literatura, é uma coisa que eu gosto muito e sempre gostei desde muito pequena. Um dia, quem sabe, eu vou fazer um vídeo para vocês contando como começou essa minha paixão pela literatura. Acho que hoje, de certa forma, através do título, do tema do livro, vocês já vão saber um pouquinho sobre isso, ou até mesmo bastante coisa, mas eu talvez possa explicar isso melhor em outro momento para vocês. Mas o tema de hoje no livro é um tema que vocês escolheram. Eu fiz uma enquete no Instagram, na página. Vocês escolheram para que eu falasse sobre os 5 livros que mais marcaram a minha vida. Eu pensei muito sobre isso, foi muito difícil de escolher apenas 5. Então vocês vão ver livros que são atuais, mas livros que não são também. Na verdade, livros inclusive de 1800 e alguma coisinha. Mas eu vou explicar o porquê que eles marcaram a minha vida. Não necessariamente vão ser leituras que vocês vão amar, que vocês vão favoritar, que vocês vão pegar como indicação. Eu vejo mais sendo leituras para vocês me conhecerem como pessoa. O primeiro livro que eu escolhi, que marcou muito a minha vida, não tinha como ser outro senão Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Essa aqui é uma edição especial que eu tenho, que é aquela edição muito linda. Gente, sério, vocês precisam ver essa edição, ela é toda 3D, enfim. Eu tenho várias edições de Harry Potter, principalmente do Prisioneiro de Azkaban, porque é o meu livro favorito da série. E essa é uma série que marcou extremamente a minha vida. Não é à toa que eu tenho uma tatuagem aqui do Stitch com o traje da Lufa-Lufa, que é a minha casa. Mas Harry Potter marcou a minha infância e o meu crescimento como um todo. Mas eu vou explicar por que eu escolho O Prisioneiro de Azkaban, que é o meu livro favorito. Eu pensei em fazer uma pequena sinopse de todos os livros que eu falar aqui. Eu acho que todo mundo conhece Harry Potter, mas basicamente o terceiro filme conta a história do Sirius Black, que é até então um assassino que matou 13 pessoas e está na prisão de Azkaban, como sendo também o grande responsável por ter ajudado na morte dos pais do Harry. Então a história começa com o Sirius fugindo da prisão e até então indo procurar o Harry para matar ele, enfim, como um motivo de vingança. Então a história se passa toda sobre o Sirius Black, que é o meu personagem favorito, que inclusive está aqui. Acho que vocês não vão conseguir ver porque ele tá bem num cantinho. Basicamente, eu escolho esse livro porque quando eu conheci Harry Potter, eu conheci através do segundo filme, que foi A Câmara Secreta. Foi o primeiro filme que eu assisti de Harry Potter. Mas eu lembro que estava nesse rebuliço de lançar o filme, então eu fiquei os próximos meses da minha vida esperando que fosse lançar o filme. E eu lembro, assim, perfeitamente daquele sentimento de meu Deus, vai lançar o filme do Prisioneiro de Azkaban, e ficar, assim, muito com uma angústia boa, assim, esperando, uma ansiedade boa esperando lançar o filme. E eu lembro de ler o livro pela primeira vez, então foi o primeiro contato que eu tive com a saga. E eu me apaixonei de um jeito, assim, que eu não consigo nem explicar. Acho que Harry Potter em si, pra mim, é muito importante porque eu me identifiquei muito com vários dos sentimentos que apareciam na saga,
tanto em relação a como o Harry se sentia como uma criança muito rejeitada, abandonada de certa forma, sozinho, muito sozinho, e ele encontra em Hogwarts, nesse universo de magia e nos melhores amigos dele, um lar e um cantinho e um mundo de amor, de ternura e de lealdade que eu acho que toda criança, pelo menos eu, quando criança, desejava encontrar muito na minha vida. E todo esse universo de amizade, de lealdade que aparecia na série me encantava muito, me fazia ter esperanças de um dia encontrar esse cantinho tão especial e essas amizades tão especiais que eu desejava tanto pra mim. Sem falar que eu me identificava muito com a Hermione, porque eu era aquela criança nerd, aquela criança que amava estudar, aquela criança chata que quando o professor perguntava alguma coisa ficava assim levantando a mão, né? Eu sei responder. Eu era essa criança chata, então eu me via muito na Hermione. Então acho que Harry Potter foi uma identificação pra mim em muitos sentidos, além de eu ter me apaixonado pelo mundo e acho que ter sido o grande precursor do meu mundo literário, de eu começar a ler da Tailândia como leitora. O segundo livro, eu acho que eu tenho tanta coisa pra falar sobre ele que eu nem sei por onde começar, e eu já expliquei muito na página, no Bookstagram pra você sobre ele, mas eu vou ver o que eu posso resumir. Eu sei que não vai ficar resumido, mas é A Menina que Roubava Livros. Então é um livro que se passa dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, que tem uma mãe de uma menina que a mãe é comunista e ela está sendo perseguida pelos nazistas e precisa entregar a filha dela para um casal alemão adotá-la em troca de dinheiro. Ela conhece várias pessoas desse bairro, desse lugar, dessa comunidade que ela morava, constrói uma relação linda com muitas pessoas, inclusive com esses pais que se tornaram pais adotivos, mas eram pais, assim, ela talvez até considerasse mais ele do que os próprios pais biológicos. E dentro desse contexto extremamente sensível e difícil que foi a Segunda Guerra Mundial, ela começa a roubar livros como uma forma de lidar com as dificuldades, como uma forma de encontrar nas palavras um ambiente seguro e um ambiente de esperança. Então ela começa a roubar livros para sobreviver. Enfim, é a morte que narra a história e só por aí vocês já podem imaginar que história, tem muita coisa para falar desse livro. Eu lembro até hoje como foi que eu conheci esse livro e a história até é engraçada, mas eu lembro que na época eu ia na biblioteca do meu colégio e escolhia uma leitura pela capa. Ai, quem nunca, né, escolheu uma leitura pela capa, mas eu era essa pessoa. Então, quando eu peguei e olhei pro livro com essa capa aqui, eu achei lindo. Eu pensei, interessante, gostei dessa capa. Aí eu li atrás e falava a frase: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Me interessei mais, né? Pensei, gostei. Aí li a sinopse e vi que a história se passava na Segunda Guerra Mundial. E nessa época eu era uma pessoa que era muito fissurada em filmes e não digo livros, mas filmes principalmente que retratavam a Segunda Guerra Mundial. Era um tema que eu me interessava bastante. Então pensei, nossa, fechou, vou levar esse livro para casa. E gente, eu tenho a memória vívida da minha cabeça de estar no quarto, na cama, lendo esse livro e de chorar, assim, de soluçar. Eu lembro de, sim, ser uma história muito triste. A história, eu não tenho como dizer pra vocês que não é uma leitura forte, que não é uma leitura delicada, mas ao mesmo tempo é uma leitura muito bonita. Eu literalmente me identifiquei muito com a Liesel, porque ela é uma menina que foi literalmente salva pelas palavras. Ela era muito apegada à leitura e era uma coisa que ela fazia junto com o pai dela, que tornou a relação com ele algo que encheu a Liesel de carinho, de esperança,
em um futuro melhor. Ela gostava de escrever, além de ler também, então acho que ela construiu muitas relações ao redor dela, também com um judeu que eles escondem ao longo da história dentro do porão. Ela construiu uma relação com ele, com o pai dele, muito bonita através das palavras, e eu sinto que essa menina que tinha passado por tantas coisas difíceis ao longo da infância, da pouca idade que ela tinha, ela foi salva pelas palavras que ela lia desesperadamente naqueles livros. Eu via que ela sentia fome de palavras. Eu acho até bonito pensar que ela estava vivendo em um contexto onde as palavras eram a principal arma. A gente sabe o poder que as palavras tiveram no contexto geral da guerra e como ela começou. A relação da Liesel com o pai dela me remete muito à minha relação com meu pai. É uma das partes mais lindas para mim, assim, de todo o livro, porque ele é um homem, assim, um tanto bonachão. Ele parece, num primeiro momento, um tanto frio, mas ele é um verdadeiro doce. E o encanto que ele constrói junto com a Liesel é um encontro de almas. Literalmente foi um encontro de almas, e eu acho que ela precisava dele tanto quanto ele também precisava dela para a história de vida dos dois. Além de que, claro, tem um romance, não dá para chamar de romance, porque são crianças, mas a Liesel tem um amiguinho que é o Rudy, e esse amiguinho é apaixonadinho por ela, amor de criança, amor inocente, e eles constroem uma relação muito linda, muito bonita também, e essa relação dos dois é o que mais me faz chorar no final do livro, que eu obviamente não vou falar nenhum spoiler, mas é muito bonito e triste ao mesmo tempo. Então eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Ele tem uma escrita muito bonita, sensível, ao mesmo tempo não é um livro difícil de ler. Acho que vocês iam gostar bastante. O terceiro livro que eu escolhi, que marcou a minha vida, eu vou pegar todo mundo de surpresa, porque é um livro que eu acho que eu nunca falei. Eu mencionei ele em um reel na página do Instagram, mas nunca parei para falar da importância dele ou sobre ele em específico. Mas eu vou explicar o porquê que ele está nessa lista, que é A Viuvinha, de José de Alencar. É um livro, olha o estado do livro, gente. Ele tá todo detonado, tá todo amarelo. Porque, assim, ele foi, até aqui tá escrito 1994, que possivelmente foi o ano que foi comprado esse livro, mas eu vou explicar o Por que o livro de 1860, eu acho que esse livro foi escrito, está na minha lista. Esse livro basicamente fala sobre um jovem rico que perde todo o seu dinheiro em apostas e jogos, e ele decide que ele vai se casar com uma menina, com a Carolina, e depois ele vai tirar a própria vida. Ele se casa com essa menina, eles vivem um grande amor, e até que um dia ele dá remédios para Carolina, ela dorme e ele cumpre o que ele se propõe a fazer. Aí se passam alguns anos, obviamente a Carolina fica devastada, a gente acompanha todo o processo de luto dela. Ela fica muito devastada até que ela conhece um homem chamado Carlos e ela começa a trocar cartas com esse homem e começa a desenvolver um sentimento por ele, que começa com uma amizade, mas que evolui para um amor. O livro é muito curtinho, ele tem 60 páginas, se eu não me engano. Eu não reli esse livro, ele até é polêmico, tá? Porque eu não reli esse livro desde a primeira vez que eu li ele, que eu devia ter uns 10 anos de idade. Como foi que esse livro apareceu, assim, com 10 anos de idade na minha vida? Até porque Quem lê José de Alencar com 10 anos de idade? Ninguém. tinha uma tia que eu era muito apegada e que ela morava embaixo da minha casa e ela era professora há muitos anos atrás, na época ela já era aposentada. E ela tinha uma estante de livros e eu adorava ir lá olhar os livros que ela tinha para ver se eu achava alguma coisa que me interessasse, enfim. Até que eu achei esse exemplar de A Viuvinha. E o que eu fiz? Eu disse pra ela, vamos ler junto. Então, todo dia, na hora do Jornal Nacional, que ela não assistia, eu descia na casa dela, saía da minha casa, descia na casa dela e a gente lia juntas esse livro.
Ele é um livro escrito em 1860, então a escrita não é fácil. Eu não lembro muito, mas eu lembro de ter muitas frases que eu não entendia, muitas palavras que eu não entendia. Obviamente, eu tinha 10 anos e acho que se eu lesse hoje eu também não entenderia. Eram palavras da época, palavras difíceis. E a minha tia, que era professora, ela me explicava o que a frase queria dizer, o que era aquela palavra, enfim. A gente leu juntas, a gente lia um capítulo, enfim, não lembro, por dia. E eu acho que então eu criei um apego emocional muito forte nesse livro pelo que ele representou para mim naquele momento, assim, que era um momento muito de ternura e de amor que eu tive com a minha tia, que foi basicamente a minha segunda mãe. Então eu me apeguei muito nessa leitura, não só pelo que ela era, mas também por esse momento que envolvia essa leitura, que a gente lia junto, ela me fazia carinho, me tapava com cobertor, e era muito gostoso ter esse momento com ela também. Mas eu, ao mesmo tempo, nunca esqueci do plot twist desse livro. Eu nunca reli esse livro de novo porque eu sempre tive medo do que eu ia achar ao ler ele depois de adulta. Se eu ia achar chato, se ia perder aquele encanto que ele tem pra mim. Então, eu não sei dizer pra vocês, se vocês lerem esse livro, se vocês vão achar ele bom. Eu não sei nem se eu vou achar ele bom. Mas eu lembro até hoje do plot twist desse livro e o quanto eu fiquei assim... Meu Deus do céu. Eu fiquei assim, chocada com o plot twist desse livro, com o final dele, eu não imaginava. Pode ser que se eu ler hoje eu pense que tava na cara o tempo todo, mas com 10 anos eu fiquei muito chocada com aquele plot twist. Isso foi muito marcante pra mim, então foi um livro que ficou muito na minha cabeça por causa disso. Eu sei que ele não é um livro pra todo mundo, porque é um livro, uma leitura difícil. José de Alencar, a gente geralmente tem traumas por causa do colégio, que os professores nos obrigam a ler isso na adolescência, e eu não acho que seja um livro que deva ser lido na adolescência. Acho que o meu caso foi diferente, eu li com um adulto junto, teve toda uma outra questão, mas acho que é um livro que deve ser lido depois de adulto. Mas é um livro rápido, se vocês quiserem, são 60 páginas, acho que vale a pena vocês tentarem ler e me disserem o que acharam, mas eu já aviso que é um livro extremamente meloso e romântico. Então já se preparem para isso. Quem gosta vai amar, mas quem não gosta vai achar meio muita água com açúcar. O quarto livro que eu escolhi é o mais atual da lista. Na verdade, ele foi lido ano passado por mim e ele não teve como não entrar para a lista por várias questões que eu vou trazer aqui. Divinos Rivais. Gente, essa edição é maravilhosa. Depois eu comprei a edição de capa dura só porque eu queria ter todas as edições possíveis desse livro, de tanto que eu amei. Mas vocês vão ver que o livro, ele tá todo... não vai aparecer no vídeo, mas ele tá todo marcado. E eu amo essa edição em específico mesmo, não sendo a de capa dura, porque tem muitos dos meus sentimentos aqui anotados conforme eu fui lendo. Os Divinos Rivais basicamente conta a história de dois jornalistas que trabalham em um jornal de uma cidade. Esse universo está em uma guerra que acontece entre dois deuses. Esses dois jornalistas, eles são meio que escalados para trabalhar como informantes, digamos assim, da guerra, onde eles iam contar para todo mundo o que estava se passando naquele contexto de guerra. Só que um deles ia conseguir essa promoção, então os dois, que é a Iris e o Roman, eles são rivais e eles estão disputando essa vaga no jornal. Ao mesmo tempo, o irmão da personagem principal, da Iris, ele vai pra guerra e ele desaparece. E eles sempre mantinham uma comunicação através de cartas que eles colocavam no guarda-roupas do quarto. Então ela, num momento de saudade do irmão, ela coloca essa carta no armário. E por algum motivo misterioso, que depois é explicado, essa carta vai parar no quarto e nas mãos do principal rival dela no jornal, que é o Roman. E toda a história se passa através dessas cartas que eles escrevem.
Por que esse livro se tornou um dos meus livros favoritos da vida? E eu não me surpreenderia se eu não achasse até que ele não é o favorito, tá? É porque ele veio num momento pra mim em que eu precisava encontrar algum conforto em palavras e em temáticas que envolvessem luto. Eu perdi meu pai há alguns anos atrás, o que muitos aqui já sabem, e desde então foi um processo muito difícil para mim, o processo de luto, que me fez desenvolver depressão, dentre outros sintomas, ao longo desses últimos anos. E Divinos Rivais é um livro que, por mais que a temática principal não seja essa, ele aborda muito sobre o luto. Os dois personagens principais, eles estão vivendo uma forma de luto de formas diferentes, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas ambos estão com suas feridas muito abertas relacionadas à perda de pessoas. Então, muitas das cartas que esses personagens principais escrevem um para o outro são cartas sobre luto. Eles falam dos sentimentos deles, das culpas que eles sentiam pela perda dessas pessoas, o que eles poderiam ter feito ou não feito de forma diferente. Eles falam sobre esperança, sobre o amanhã, eles falam sobre a dificuldade que é ter muito medo de esquecer o cheiro da pessoa, de esquecer o jeito, a voz, basicamente tudo que eu estava sentindo durante o meu processo de luto. E isso para mim, assim, eu lembro de ler essas cartas, que elas têm uma escrita que, juro para vocês, é uma escrita muito poética, é uma escrita muito sensível, é uma escrita muito bonita e profunda. E eu lembro de ler essas cartas e chorar, acho que como eu nunca tinha chorado com um livro. Posso afirmar para vocês que Divinos Rivais foi o livro que eu mais chorei lendo na minha vida. E eu sei que ele não é um livro que vai fazer todo mundo chorar. Ele não necessariamente é um livro que vai fazer você chorar. Mas para mim, como era uma temática sensível naquele momento, eu chorei demais, porque eu me identifiquei muito com as palavras que os dois estavam vivenciando naquele momento. E dá pra dizer que o romance desse livro, ele é lindo, porque ele acontece ao mesmo tempo em que as palavras dos dois protagonistas curam as feridas um do outro. Então isso pra mim é de uma beleza e de uma sensibilidade extrema, assim. Apesar de o livro ser uma fantasia, o foco desse livro é o romance, sem dúvidas. É um romance delicado, muito profundo, com muitas camadas, ele não tem hot. É um livro cujo romance certamente vai deixar um quentinho no coração de vocês e que vai ter muitas cenas que vocês vão suspirar, desejar ter um amor como esse na vida de vocês, eu tenho certeza. E o último livro, mas não menos importante, vocês já certamente me ouviram falar dele na página muitas e muitas vezes. Eu não tinha como não trazer ele aqui, eu vou explicar o porquê. Verity, da Colleen Hoover. Verity é uma escritora muito famosa que tem uma série de livros que ela escreve, mas que ela do nada sofre um acidente e ela não consegue mais escrever esses livros, porque ela fica acamada, sem conseguir falar, sem conseguir andar, sem conseguir... Basicamente, ela fica em estado vegetativo. Então, a personagem principal, a Lowen, ela é escolhida para finalizar essa série de livros que a Verity escreve. A Lowen, então, para se sentir mais em contato com a Verity, entender mais sobre o mundo dela e o mundo da história, ela decide passar uns dias na casa da Verity, com a família da Verity. E lá ela encontra uma espécie de diário, uma espécie de manuscrito que a Verity tinha deixado, e ela, vasculhando as coisas sobre a própria história para ela poder escrever melhor, ela encontra esse diário, ela encontra esse manuscrito e que a Verity conta a história dela desde que ela conheceu o marido dela, o Jeremy. Então,
Ali, ao mesmo tempo que a Lowen está escrevendo a história da saga ali da Verity, ela também está conhecendo mais sobre ela como pessoa e sobre a relação dela com o Jeremy e com os filhos dela. Ela está lendo basicamente uma autobiografia da Verity, ao mesmo tempo que ela se aproxima mais do Jeremy e desenvolve uma certa atração por ele. Verity foi o primeiro thriller que eu li na minha vida, porque não era um gênero. Hoje sou muito viciada em thriller, quem me acompanha sabe, mas não era um gênero que eu costumava ler. Eu sempre li muito romance. Então foi o primeiro contato que eu tive com o gênero, mas não é por isso que esse livro está escolhido como um dos principais na minha vida, mais importantes, mas sim porque durante a minha adolescência eu era extremamente apaixonada por ler. Eu li muito na minha infância e na minha adolescência, até mais ou menos 16 anos. Eu lia bastante, eu lia diariamente, até que eu entrei para a faculdade e eu comecei a ler intensamente livros técnicos, livros de psicologia, que era o que eu estudava, eu sou psicóloga. Eu me formei, já engatilhei numa especialização, então basicamente por 10 anos quase, eu entrei na maior ressaca literária de toda a minha vida. Eu não sei se dá pra chamar de ressaca literária, porque eu lia muito, sim, coisas teóricas de psicologia, de psicanálise, que é a minha área, mas durante esses 10 anos eu não li absolutamente nada de ficção. E eu lembro o quanto isso era sofrido pra mim, porque muitas vezes eu tentava ler, pegar um livro de ficção para ler e ficar muito angustiada, assim, como se eu me sentisse muito culpada por estar lendo algo que não estava me acrescentando em nada teoricamente dentro da minha profissão. Então eu fiquei durante todos esses anos desejando muito ler algum livro de romance, enfim, mas não me permitindo ler. Então eu vou chamar isso de ressaca literária, sim, de certa forma, mas foi um sofrimento muito grande. Eu lembro de falar muito sobre isso na minha terapia, do quanto eu queria ler, mas eu não me permitia. E aí eu tentei ler, depois desses 10 anos, alguns livros, que se eu não me engano foi O Retrato de Dorian Gray, eu abandonei. Eu tentei ler alguns outros livros, acho que se eu não me engano, Flores para Algernon. Eu gostei, mas não me senti empolgada. E quando eu li Verity, foi como se tudo que eu senti ao longo desses 10 anos que me bloquearam para leitura tivesse, assim, só saído de mim. Então, esse livro, Verity, foi o grande responsável pela minha volta a me apaixonar pelo mundo da literatura de ficção. Basicamente, depois de Verity, eu não consegui mais parar de ler. Foi um livro atrás do outro, eu lia todos os dias, todas as noites. É como se ele tivesse desbloqueado algo em mim, inconsciente, que estava muito tempo me fazendo sofrer, me gerando sofrimento, me gerando angústia. Então eu não tenho como não considerar esse um dos livros mais importantes da minha vida. Além de ser um livro incrível, o final dele, gente, esse certamente eu recomendo, assim, para todo mundo que tá em ressaca literária. Leia esse livro. Ele não é um livro longo, ele é um livro fluido, uma escrita fluida que vai te prender desde o primeiro capítulo. Você vai ficar agoniado. Tem cenas fortes, sim. Ele é um livro que tem gatilhos. Basicamente são gatilhos relacionados à maternidade. Mas ele vai prender você do início ao fim. Você fica muito curioso para entender o que está acontecendo, para tentar descobrir o que se passa naquela casa. E o final desse livro é de alugar 500 triplex na cabeça de vocês. Na última página, literalmente, vocês vão ficar chocados com esse plot twist. É um dos melhores plot twists que eu já li na minha vida, sem dúvidas, e eu considero Verity ainda o melhor livro de thriller, de suspense que eu li até hoje, por conta desse plot twist. Eu não posso dizer muito aqui, mas eu sou team manuscrito.
É só o que eu posso dizer e eu não vou falar mais nada. Joguei! Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, o primeiro vídeo desse canal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês tenham descoberto um pouquinho mais da pessoa por detrás da página no Book Instagram que vocês me acompanham, por detrás desse canal. Eu espero que vocês também deem uma chance para alguns desses livros que vocês não leram e depois me contem, seja nos comentários, seja lá na página, o que vocês acharam dessas leituras. Eu peço de coração para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube e ativarem as notificações para vocês receberem os vídeos quando eu postar. Eu juro que eu vou tentar ao máximo vencer o medo, vencer a timidez e gravar mais conteúdos para vocês. Mas muito mais conteúdos detalhados de várias coisas que eu já falo na minha página e que eu sei que vocês gostam bastante, indicações, resenhas mais detalhadas, enfim, o mundo literário no geral. Não deixam, por favor, de deixar um curtir aqui para eu saber, um gostei, para eu saber que vocês gostaram do vídeo. E eu agradeço muito se vocês comentarem aqui, me dizendo o que vocês acharam, tanto do vídeo, quanto da escolha dos livros, quanto do cenário que eu tentei fazer aqui com meu marido com muito carinho para vocês. Me dizerem o que vocês esperam desse canal no geral. Eu espero que vocês gostem muito de todos os conteúdos que ainda estão por vir. E muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu tô amando fazer isso aqui pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!